Então eu acredito que o Gigante da Colina cada vez mais também esteja numa situação de evolução. Os reforços que o Vasco teve, eles eram reforços pedidos há muito tempo. E sem dúvida alguma, antes até de eu falar da análise do jogo, eu tenho que falar sobre a atuação do Nuno Moreira. Um belíssimo cartão de visita, apesar de ser o Nova Iguaçu, um cartão de visita de fato extremamente qualificado. É um cara que mudou completamente as conexões que o Vasco teve dentro da partida, tanto com o Lucas Piton, quanto com o Felipe Coutinho e até mesmo com o Arraián. Talvez eu vá discordar mesmo tendo essa pretensão, porque o Fábio Carelli entende muito mais de futebol do que eu, de que ele é um meia. Eu não acho que o Nuno é um meia, eu acho que ele é um ponta construtor. E aí pode ser que o Carelli tenha utilizado um meia ali muito mais como uma situação dele encarar esse jogador, de ser mais técnico, de ser um cara que tem um bom passe, de ser um cara que tem um bom chute, que tem um bom domínio, e não um cara que parte pra cima, digamos assim. Na minha humilde visão, eu não acho que o Nuno Moreira seja um meia. Ele é muito mais um ponta construtor, assim também como na direita, o Vasco tem esse jogador, que é o Adson. O Adson, ele é um ponta construtor, é um ponta que consegue passar por dentro, ou seja, ele não só tem profundidade, ele puxa para o meio para poder construir as jogadas. E o Nuno faz isso. Essa característica que eu comentei aqui com vocês que o Vasco estava buscando na época da busca por janela de transferências, são características diferentes. Não é porque o cara é o ponta que ele só vai fazer uma coisa, que ele só vai correr, que ele só vai para dentro, não é isso. O cara pode ser um ponta construtor, o cara pode ser um ponta agudo, o cara pode ser um ponta que seja mais pesado para segurar jogo, como é o David, por exemplo, e pode ser um ponta leve, como por exemplo parece ser o Lloyd. Então, na minha opinião, ele fez uma excelente estreia. E se tem alguém que mudou o time do Vasco por conta do primeiro tempo, principalmente por essas conexões, foi o Nuno. Alguém acha que a partida do Lucas Piton hoje, voltando a jogar bem depois de ter começado muito mal a temporada, foi acaso? Foi coincidência? Não foi. Futebol é contexto, meu amigo. Futebol é companhia. O Lucas Piton, em muitos momentos sem um ponto esquerda, ele não tem o desafogo. E se você for parar pra pensar, a melhor fase do Lucas Piton com a camisa do Vasco da Gama foi quando o David estava jogando no ano passado. Por quê? Porque ele tinha desafogo, porque ele tinha a opção de passe, porque ele tinha um jogador que conseguia fazer parede. E hoje o Nuno conseguiu fazer tudo isso, só que com um pouquinho mais de qualidade. As associações do Coutinho, do Lucas Piton e do Nuno Moreira foram talvez a grande arma do Vasco no primeiro tempo, que fez uma excelente partida contra o Nova Iguaçu. Então, esse destaque tinha que ser feito em relação ao Nuno, porque, de fato, apesar de ser contra o Nova Iguaçu e tudo mais, o cartão de visita dele foi um cartão de visita muito interessante. 3,5 milhões de euros, que, na minha visão, para o futebol inflacionado que hoje tem dentro do mercado, o Vasco pagou bem, mas esse valor pode se tornar um valor melhor ainda se ele continuar mantendo esse nível de atuação, porque é um garoto que, na minha visão, tem muito potencial para crescer aqui no Vasco da Gama. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a Copa do Brasil, cara, ela é uma competição traiçoeira de todas as maneiras. Ela é uma competição complicada de se jogar. E assim, o Vasco enfrentou na primeira rodada uma equipe que é semi-amadora praticamente, uma equipe semi-profissional, podemos dizer assim, que era o União Rondonópolis. E mesmo jogando contra uma equipe semi-profissional, o Vasco não fez metade do primeiro tempo que fez hoje contra o Nova Iguaçu. E quando eu digo isso, o Nova Iguaçu é uma equipe muito mais qualificada do que o próprio União Rondonópolis. E o Vasco fez o jogo se tornar fácil. Não é que o jogo era fácil, não é que o jogo era mamão com açúcar. Não, o Vasco fez o jogo ser fácil. Porque o Nova Iguaçu, assim como a gente sabe muito bem, tem vários jogadores que são remanescentes daquele time que eliminou o Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. O Nova Iguaçu é uma equipe que joga com o Vasco todo ano. O técnico Carlos Vitor, se eu não me engano, é um técnico que conhece o time do Vasco. Então quando você joga contra um adversário que te conhece muito mais do que, por exemplo, outras equipes que poderiam ser em outros locais, obviamente isso é mais difícil. É claro que também que o fator casa, digamos assim, porque o Nova Iguaçu seria o mandante dessa partida e preferiu mandar o Newton Santos, ajudou o Vasco. O Vasco fez 2 treinos na semana passada no Newton Santos, jogou no Newton Santos no sábado contra o Flamengo e novamente jogou hoje. Então, apesar do curto tempo de espaço, o Vasco treinou mais e jogou mais no Newton Santos do que, de fato, teve tempo de treinar no CT Moacir Barbosa. Então, a escolha do Newton Santos, nesse momento, pro Vasco, ela até foi mais interessante e facilitou um pouco
para o Vasco da Gama nesse sentido. O Vasco estava mais adaptado com o gramado sintético depois de 4 oportunidades lá em uma semana. Então isso faz diferença nesse sentido. Agora, é muito importante a gente destacar que, na minha visão, foi um 4-2-3-1. O Nuno Moreira ao lado do Coutinho e o Ryan como um atacante que se aproximava muito do Verratti. O que o Carille fala na coletiva é extremamente interessante, quando ele fala sobre ter um ponto agudo, que ataca o espaço, como o Ryan atacou no primeiro gol do Vasco da Gama, e ter um ponta construtor, como o Nuno Moreira. Logo no início, 11 minutos de partida, o Nuno Moreira domina uma bola, e uma bola difícil, mas com toda a categoria ele consegue dominar. Tabela com o Paulinho, que também foi titular hoje, é um jogador que é importante para a engrenagem do Vasco da Gama. Eu sempre cito aqui que, na minha humilde visão, não tem como jogar o Hugo Moura e o Cocão. São dois jogadores que não se complementam, são dois jogadores que acabam engessando o time do Vasco. E na ausência do Tietê, que infelizmente está machucado, o Paulinho foi utilizado como principal jogador nesse meio campo de segundo volante. Então o Hugo Moura ficou de primeiro volante, o Paulinho, que voltou de suspensão, já que ele não atuou contra o Flamengo, foi colocado como titular, e o Vasco teve um time um pouco mais equilibrado, um time mais técnico, um time que conseguia ter uma saída de bola também mais veloz. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verratti, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó, bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara, além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time, tem vários times. E obviamente você é vascão, você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar a conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Lógico que a gente tem que valorizar bastante também a questão da dupla de zaga. É uma dupla de zaga que tem, mesmo quando o Vasco perde, contribuído positivamente para o time do Vasco. O João Vitor e o Lucas Freitas têm ganhado entrosamento, principalmente destacar o crescimento do João Vitor e do Lucas Freitas juntos. Eu vejo que muitas vezes a gente critica o João Vitor, eu particularmente um pouco menos, mas eu vejo que tem muita gente que critica o João Vitor, porque realmente ele em alguns momentos ele dá uma despirocada, ele realmente desliga o disjuntor, mas a gente nunca parou para pensar que o João Vitor nunca teve um companheiro ao lado dele decente. Ele sempre teve jogadores que ele tinha que se desdobrar e jogar por dois. O Lucas Freitas é uma grata surpresa nesse início de ano, porque ninguém cogitava ele como titular do Vasco da Gama. Seria o Lemos. O Lemos que veio para ser o titular do Vasco da Gama. E o Lucas Freitas não só ganha a posição do Lemos, como ele também ganha a posição do Lucas Oliveira, que começou a partida inicialmente. Deu algum problema aí, galera? Ah, não. Ah, não, tá tudo certo. Enfim, porque aqui travou. Mas voltando ao que eu estava falando, então é uma dupla de zaga que até mesmo quando o Vasco, por exemplo, perdeu para o Flamengo lá na Taça Guanabara por 2-0, o João Vitor e o Lucas Freitas fizeram boas partidas.
O jogo contra o Botafogo, o João Vitor e o Lucas Freitas fizeram boas partidas. O jogo contra o Flamengo, apesar do Vasco ter perdido agora contra o Nilton Santos, cara, o Bruno Henrique, ele não tinha jogado bem. O Bruno Henrique não fez uma grande partida. O Bruno Henrique, ele achou um lance. E obviamente eu não vou tirar o mérito do Bruno Henrique aqui, mas o que eu quero dizer? O João Vitor e o Lucas Freitas conseguiram ir bem de novo contra o Flamengo. Então, cara, isso pra mim é efeito do Carille. Logicamente, não são só eles dois que fazem parte do sistema defensivo. O Paulo Henrique, quando joga, dá uma consistência absurda pro time do Vasco. Ele é um cara que não perde cobertura, não perde dividida. O 1 contra 1 dele é um absurdo. A recuperação dele é impressionante. E hoje, o Lucas Piton, que é o elo mais fraco dessa parte defensiva, também fez uma boa partida com e sem a bola. E isso, obviamente, tem a ver com o quê? Com o suporte que o Nuno dá pra ele. Quando ele tem um jogador para atuar com companhia, seja com a bola ou sem a bola, o Lucas Piton fica menos desprotegido. E eu vi muita gente também criticando o Lucas Piton na partida contra o Flamengo, quando o Wesley, que é o melhor lateral direito do Brasil, provavelmente vai ser convocado amanhã, estava muito em cima do Lucas Piton, mas tudo tem a ver com o fato dele ter tomado um cartão amarelo logo no primeiro minuto. E isso, para mim, foi o que prejudicou completamente o jogo do Lucas Piton. Ele ficou com medo de jogar. Então, assim, a temporada do Lucas Piton, ela é boa? Não. Ela estava sendo uma tragédia. Mas por quê? Porque ele não tinha companhia, por falta de contexto. O Lucas Piton é um ótimo lateral, é um ótimo jogador. E se você não consegue entender que futebol é contexto, desculpa, você não entende nada de futebol. E o Felipe Coutinho, a atuação que o Felipe Coutinho teve hoje, ela é um grande exemplo sobre isso. O Felipe Coutinho voltou a ser o Felipe Coutinho do Liverpool? Não. Voltou a ser o Felipe Coutinho do Bayern de Munique, do Barcelona, da seleção brasileira? Não. Mas ele começou a ter companhia. Ele começou a ter jogadores ao lado dele que conseguem acompanhar o raciocínio. A quantidade de triangulação que ele conseguiu fazer com o Nuno Moreira, a quantidade de situações que ele conseguiu criar, não só com os gols, mas a quantidade de situações vindo buscar um pouco mais essa bola para qualificar a saída de bola do Vasco da Gama, cara, isso tudo tem a ver com, obviamente, a companhia que ele começou a receber. Então, o que eu quero destacar é justamente isso. Um time mais equilibrado, um time jogando no 4-2-3-1, inclusive para quem, a cabeça do Carille, tal e etc. O Carille, por exemplo, ele tem defeitos, ele tem erros, mas cara, não tinha como definir ou avaliar o trabalho do Carille como horroroso se ele não tinha peças para poder utilizar. Agora começa um nível de cobrança um pouquinho maior. E digo mais, sábado, independentemente do que acontecer, eu quero ver o Vasco competindo. Eu quero ver o Vasco competindo. Eu não acho que o Vasco vai conseguir passar do Flamengo. Eu acho muito difícil que isso aconteça. Mas provavelmente no sábado eu estarei lá. Porque, além de ser vascaíno, eu quero ver o Vasco competindo, cara. Eu quero ver o Vasco jogando. No futebol, não tem nada que é impossível. Muito pelo contrário, o imponderável acontece diversas e diversas vezes. É uma missão quase impossível? É claro que é uma missão quase impossível. Mas hoje o Vasco tem uma equipe mais equilibrada, com condições, por exemplo, de fazer um jogo honesto contra o Flamengo. Como fez no último sábado, os reforços tinham chegado ali naquela correria da semana, digamos assim. Obviamente, isso prejudicou um pouco até a tomada de decisão do Carille. Ele errou pra mim em colocar o Lodge, ele errou pra mim em colocar o Garré e não ter colocado o Nuno. Mas hoje, ele já começa a entender o que ele tem em mãos. Então, antes de criticar o Carille, antes de criticar o técnico, você tem que entender que ele não tinha o elenco formado. Que ele tá tendo esse elenco formado agora. E que nem tempo pra trabalhar com esse elenco formado, ele tá tendo. Então não tem como definir que um técnico é bom ou ruim por conta de campeonato carioca. Por conta de 2 meses, principalmente que esse elenco ainda estava sendo formado. Isso não é culpa do Carille. A diretoria demorou a entregar os pontos para o Carille. Mas pelo visto, fez um bom trabalho. Pelo visto, conseguiu trazer jogadores que vão agregar no time. E o cartão de visitas do Nuno hoje, apesar de ter sido contra o Nova Iguaçu, sem dúvida alguma, cara, é um cara que pode ajudar bastante o Vasco da Gama com o futebol dele, e não à toa. O cara não é o melhor jogador do Campeonato Português em janeiro, à toa. O cara não foi um dos 5 melhores pontas do Campeonato Português na temporada atual, à toa. Futebol para isso ele tem. A questão é a adaptação. E isso tem muito a ver também com o fato da barreira da língua não ser um impeditivo. Ele fala português. Assim como o Lloyd fala português. Então, para entrosar, é muito mais fácil do que, por exemplo, para entrosar o Maxime Domingues, que fala só inglês, até arranha um pouquinho, porque jogou em Portugal e tudo mais, mas é mais difícil. A adaptação é mais difícil. E o Nuno Moreira, pelo que a gente já viu ali, na resenha com o Coutinho, na resenha com o Verratti,